E voltando pra aquela parada dos cortes, quem tá assistindo provavelmente sabe, mas eu sou dono lá do Cortes Podcast, que pra mim foi um meio que eu já sabia que ia me gerar alguma coisa, porque já tinha acontecido antes isso. Que na época eu tenho o canal, o Talk Flow, que é o primeiro, não o primeiro, mas é um dos primeiros, o primeiro a ver que deu pra ganhar dinheiro, tá ligado? Aí já ouvi as histórias dos caras falando que ele ganhou $9.000, tá ligado? Falei, mano, se eu quero fazer um podcast, que eu já tava no momento lá de pandemia, eu tinha sido demitido e tal, eu quero fazer um podcast, como que eu consigo dinheiro? Aí, num dia específico, eu falei assim, vou fazer um corte aqui. Só que aí eu fui lá e fui legendar os do Joe Rogan, que eram os que eu gostava. Falei assim, vou fazer uma coisa diferente. E aí não monetizava esses vídeos. Aí eu fui fazendo o padrãozinho e hoje eu vejo o quanto esse conhecimento que eu fui adquirindo, porque no começo, se você olhar meus títulos, as thumbs, mano, não dava vontade de clicar, tá ligado? Eram coisas legais, assim. A qualidade do design era boa, o vídeo em si era cortado no tempo certinho e tal. Mas o vídeo, o conhecimento de título e thumbnail, o que vai na thumbnail e o que vai no título, eu não tinha. Fui aprendendo com o tempo, analisando analytics e tudo mais. E hoje isso meio que virou um trabalho que não existia antes, né? E eu digo mais que não é para qualquer um. Então hoje a galera fala, quero fazer cortes, ou o canal de cortes não é tão importante. Cara, é fundamental para o conteúdo raiz ser divulgado. Total. E não é simplesmente você iniciar e cortar, fazer um corte simples ali. Existe uma sensibilidade no corte do vídeo, né? Na parte técnica, e existe uma sensibilidade no título e a thumb. E isso é só com experiência, e às vezes nem só experiência. É uma percepção que poucos têm. Então você ajudou a criar essa cena e uma função dentro da produção de conteúdo que não é qualquer pessoa que faz. Sim. Né? Essa função do cara que escolhe os títulos das thumbnails, tá ligado? Você tem um nome pra essa função já? Mano, não tenho, mas sabe um cara que abriu minha mente? Tá ligado o Fred Furtado lá? Ele abriu minha mente um pouco porque a gente tava conversando e ele falou sobre... É basicamente o que um copywriter faz, tá ligado? Que também fazer um e-mail de venda é uma arte. É uma arte. É uma arte. Não é pra qualquer um, cara. Então, é muito nessa linha. É basicamente um copywriter, só que aí no podcast foi o... Como chama o cara lá do Fantástico? É Zeca Camargo? Zeca Camargo. Que ele foi lá no Flow e ele falou como o Fantástico pensava os conteúdos que eles iam fazer lá. Ele falou que a galera pensava tipo assim, a gente precisa ter um conteúdo que vai emocionar o cara, um conteúdo que vai deixar o cara com raiva, um conteúdo que vai deixar o cara feliz, tá ligado? Com esperança, tá ligado? E ele foi... E meio que essas coisas é basicamente a visão que eu tento ter pro cortes. Então, a minha percepção que eu tenho da sua função, tá? Não é você que está nos ouvindo para aprender a fazer cortes, não é questão técnica. Você não é entender o algoritmo, é entender sobre pessoas. O que a pessoa deseja, o que você criar, mexer no sentimento, no emocional dela, o que você vai despertar? Sim. Com um título, com uma imagem, você consegue despertar alegria, raiva, medo, fobia, inveja, nojo, prazer, tudo isso com um texto e uma imagem, que é a thumb. Total. Né? A thumbnail, que você não sabe, é a capa do vídeo. Então, isso é entender o ser humano. Isso é uma arte. É uma arte também. Então, quando perguntam pra mim, como é que faço o canal de cortes? Mano, não é pra qualquer um. E aí você conseguiu sacar isso e perceber e colocar em prática. Mesmo que foi de forma orgânica, você meio que absorveu, desenvolveu e... Foi orgânico, mas foi também muito... Foi olhar muito pro que dava certo. Você estudou, né? Eu lembro que tiveram vários... No começo do canal tiveram vários picos, né? Então teve o primeiro pico, que foi esse primeiro mês, que deu os $3.000. Aí o canal caiu no final do ano, porque todos os podcasts pararam. No final do ano de 2020, em dezembro. Caiu, aí demorou mais um pouquinho, aí voltou.
deu mais ou menos a mesma quantidade de tempo e aí comecei a ver um padrão. Porque, vamos supor que eu não lembro a quantidade de dias exatos que ficou, mas o canal ficava em alta, sei lá, 15 dias, caía. Aí ficava, sei lá, um mês sem ficar em alta, mais 15 dias caía. Isso aconteceu, sei lá, 3 vezes. E aí, aí foi um pouco antes disso, desde o primeiro pico, aí que caiu, eu comprei o curso do Peter, tá ligado? E aí eu lembro que eu comprei a mais também um grupo VIP dele. Uhum. E aí, perguntando pra ele, numa live lá que ele fez, se isso era normal. Ele falou, sim, é normal, no começo de um canal, ter vários picos. E o seu trabalho é analisar todos esses picos. Então ele falou, tipo assim, não desanima quando você tá lá em alta e cair. Isso vai acontecer algumas vezes ainda. E dependendo do como tá o mercado, então, por exemplo, hoje, canais de corte, tem canal pra caralho. E todo mundo fazendo a mesma coisa, praticamente. É mais difícil você chegar no pico e é mais difícil você voltar depois também. Mas, de qualquer forma, aí ele falava, analisa esses picos, o que você fez certo nessa época. E não é analisar todos os vídeos, porque todos os vídeos naquela época davam bom. Não era analisar aquela época em si, mas era assim, dos vídeos que estavam dando bom naquela época, quais eram os melhores. Sim. E entender. E aí, tipo, comecei a entender mais ou menos isso. E aí, ficou alguns meses que eu olhava todo dia o Analytics. Eu olhava, a gente, sei lá, postava 8 a 12 vídeos por dia. Eu olhava todos os dias o Analytics para todos os vídeos. Por que esse vídeo foi bem, por que esse foi mal, tá ligado? E aí, isso durante uns 3 meses. Então não foi tão orgânico, mas foi necessário. Mas hoje em dia eu não olho mais também. Isso. Hoje você já entendeu como é que funciona. E quando você assiste um conteúdo de um podcast, você consegue ter o olhar e falar, pô, isso aqui é um corte e já vem a thumb, já vem o título, a linha que você quer. Pra quem quiser saber como a gente faz aqui, é porque hoje em dia a gente é uma equipe, né? É eu e mais 2 pessoas no canal Cortes Podcast. Fora isso, tem mais um monte de colaborador nos outros projetos, aqui inclusive. Mas aí é eu e mais 2. E o ideal é ter 4 pessoas, pelo menos 4 funções, mas aqui a gente conseguiu dividir em 3 de boa. Que é um cara que vai editar. A edição é simples, é só saber onde cortar e saber onde terminar. Você também não pode ser tão... Não é tão fácil assim, apesar de ser simples, não é fácil. Você tem que saber onde vai começar aquele assunto. Geralmente o assunto às vezes nem começa na pergunta que o cara fez, tá ligado? Começa um pouco antes, que gera a pergunta do cara. Puxa o gancho, tem o gancho e a deixa, né? E aí isso você vai meio que entendendo que o algoritmo do YouTube principal é retenção. Aí você meio que entende, tá, às vezes vale a pena eu deixar o melhor mais ou menos lá por 6 minutos, tá ligado? Aí eu consigo fazer um vídeo de mais de 8 minutos, que aí já me gera mais grana. Aí tem tudo isso em volta. Então essa é a parte da edição. Aí tem o cara que faz os títulos e as thumbnails, que eu digo que é o título e thumbnail bruto, que no caso aqui é o mesmo cara que edita, então, e que assiste o ao vivo. Aqui o Du, ele assiste os podcasts ao vivo quando tá rolando, que a gente tem que soltar o mais rápido possível. E aí ele vai anotando, enquanto tá assistindo e gravando a tela. Minutagem? A minutagem. Então, o título que ele coloca ali é praticamente irrelevante, apesar de às vezes a gente usar. Mas assim, é só pra saber mais ou menos qual que é o assunto. Então, por exemplo, o cara tá explicando mais ou menos como é morar na Índia. Às vezes a gente não pensa no título, como é morar na Índia ali na hora. Fica só Índia, tá ligado? E aí abre um parênteses e coloca todas as possíveis thumbnails. Possíveis thumbnails é coisas que o cara falou. Então, que podem ser interessantes. Então o Du vai anotando. Então o cara tá falando disso da Índia. Aí uma hora ele falou, na Índia a gente via o cara cagando e o cachorro comendo a merda atrás dele e tá, não sei o quê. Bum, isso é uma coisa. Aí ele fala uma outra coisa interessante. Aí ele fala uma outra coisa interessante. E aí pronto, a gente tem possíveis 3 thumbnails já. Às vezes dá pra juntar 2 desses textos. Às vezes eu tenho que diminuir o texto muito. E às vezes eu tenho que trocar as palavras, mas que significa a mesma coisa assim da clickbait, porque no começo do canal eu tentava fazer os clickbaits e isso prejudicou lá no começo. Então, é muita coisa. E aí, depois que passa por esse bruto, aí vem pra mim. Aí eu analiso o bruto, penso no título que vai ser e qual a thumbnail que vai ser. Aí eu mando pro cara que faz a thumb, que faz a arte em si. E esse processo todo leva quanto tempo do podcast ao vivo até a sua publicação do vídeo? Hoje em dia, depois que o podcast termina, porque assim, no início do canal, eu percebi que eu não tinha muito luxo de ficar enrolando muito pra postar. E também era eu sozinho. Então o que acontecia? Assim que
por exemplo, começava a ler a pergunta da galera, eu parava de gravar ali e já ia editar. Tá ligado? E aí, vamos por às vezes dava pra ter 3 vídeos prontos, com thumbnail e tudo, pra postar assim que terminar o podcast. E aí, faltava os vídeos das perguntas, e depois que eu postava aqueles, eu vinha e fazia os da pergunta e postava. Isso era quando era eu sozinho. Hoje em dia, graças ao canal tá maior também, a gente tem um loop tipo assim, espera o podcast acabar inteiro, pra não perder nenhum conteúdo, e aí a gente faz os vídeos e, sei lá, em 15, 20 minutos tá no ar tudo. Então a gente, depois que termina o podcast, 15, 20 minutos tá no ar tudo. Basicamente isso. Aí vai de 8 a 12 vídeos, mais ou menos. Cara, por dia. É uma produção. Então, você que está nos assistindo acha que é fácil? Não é fácil. Para chegar nessa velocidade, teve uma caminhada. Né? Então, tudo tem que ter o seu tempo de maturação. E lembra aquilo que você falou do seu amigo lá, que ele queria fazer conteúdo pra internet, mas ele não consumia aquilo? Eu digo, muita gente me chama para falar assim, fazer corte e tal, não sei o quê. E eu vejo que muita gente, ela não tem essa vontade de... sabe? Não quer roer o osso, né? É, tipo isso. A galera quer sempre o atalho, cara. Sempre o atalho. E os canais que eu vejo dando certo hoje, inclusive tem um lá que chama... pra mim é o exemplo perfeito. Chama Cortes Bilionários. Que o que ele faz? Ele só faz corte de podcast, de episódios de podcast, que às vezes, por exemplo, vai o Thiago Nigro no Flow, mas que fala sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre motivação. Nichou os cortes. O corte, tá ligado? E aí, porra, além disso, hoje em dia eu vejo pra você dar certo no corte, você não pode só ficar no YouTube. Tem que ter um Instagram com os Reels, tá ligado? Tem que estar em outras redes também pra movimentar e ser conhecido, né? Que eu acho que o podcast também precisa. Quer criar um podcast no YouTube, cara, você tem que estar em todas as redes. Pelo menos para ser visto, lembrado e ter conteúdo ali.